Olá, minha amiga, meu amigo. Muito assunto hoje na nossa conversa. Nesta quarta-feira, dia 13 de setembro, Dia Internacional do Agrônomo. O agrônomo está por baixo do mercado brasileiro. Está na infraestrutura do mercado brasileiro, nas fundações do milagre brasileiro, milagre agrícola. Hoje, estamos entre os maiores produtores do mundo de soja, milho, frangos, carne, sucos. Meu Deus, vai longe a lista. E graças à terra que temos e à tecnologia empregada na terra. E se quiséssemos ter mais terra teríamos, como diria o Camões lá nos Lusíadas, não? Mas tem muita gente que não quer que se use a terra para produzir alimentos. Bom, fica o registro. Vamos aos assuntos de hoje. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto, começou no Supremo o julgamento dos participantes, ou autores, ou simplesmente espectadores do 8 de janeiro. Os 4 primeiros. O julgamento de hoje começou com o nome comprido, esse réu. Aécio Lúcio Lopes Costa Pereira. Tem uma foto dele no plenário do Senado e dizem que ele entrou quebrando tudo, quebrou espelhos, computadores, obras de arte. O relator, ministro Alexandre de Moraes, está pedindo prisão em regime fechado de 15 anos e meio e mais 1 ano e meio em regime aberto. Mas o destaque dessa sessão está em toda parte, está em todas as redes sociais, foi o advogado dele. O nosso conhecido desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva. Ele começou dizendo que gostaria de ter o réu presente ao seu próprio julgamento, mas que o relator não permitiu, deixando ainda lá no presídio da Papuda. Parece que ele vai assistiu à distância. E começou dizendo que, na véspera, tinha recebido do corregedor, ministro Salomão, uma informação de que ele estava sendo investigado como magistrado. E ele disse que recebia isso como uma intimidação para o julgamento de agora. E que tem 68 anos, tem uma série de doenças e não tem mais tempo para ter medo de nada. Aí ele se dirigiu aos ministros do Supremo, dizendo que estava diante das pessoas mais odiadas do país e que queria registrar que se trata de um julgamento ilegal, no lugar errado. Eu lembro dos meus tempos de Jornal do Brasil, de Televisão Manchete, Globo. Num caso assim, na pauta a gente já discutia isso. Olha, temos que ouvir os grandes juristas sobre o devido processo legal e o juiz natural. Porque, obviamente, o juiz natural é a primeira instância federal, nesse caso, né? Mas hoje eu não vejo essa discussão. Puseram tudo na boca do advogado ex-desembargador Sebastião Coelho. Bom, tem mais 3 ainda para ser julgados. Teve um voto, o voto de, se não me engano, foi Nunes Marques, que votou contra Alexandre de Moraes. Tem um dos réus lá que o crime dele foi, ele estava de canivete no bolso. Bom, sim, e um dos argumentos de Sebastião Coelho foi, mas que golpe é esse? Sem quartel e sem armas, né? Por isso que eu falei do canivete, lembrei de armas. Bom, e no outro lado da Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, no gabinete do presidente da República, uma posse fechada, não aberta ao público. A posse dos 2 ministros do Centrão, Fufuca para os esportes e o ministro que está... O mais importante é que ele tira Márcio França, que foi governador de São Paulo, do Ministério dos Portos e Aeroportos.
e ele é do Republicanos, mas o próprio Republicanos já disse que não está representando o partido, que isso não significa que o partido vá aderir ao governo. Mas a posse foi fechada, a foto mostra os dois ministros Lula fazendo assim e o Márcio França com as mãos atrás. E um vazio ali, Ana Moser não estava, para passar o Ministério do Esporte para o Fufuca. E ela mesma disse que está incomodada e determinou isso. Silvio Costa Filho, lembrei agora o nome do ministro. Bom, em outro lugar, o PSDB anunciou que não vai tirar o governador Eduardo Leite da presidência do partido. Foi determinado por uma juíza de primeira instância de Brasília. Não vai tirar e vai esperar até novembro na convenção para a convenção decidir sobre a direção do partido. Se trata de uma ação do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Bom, e no Ministério da Justiça, o ministro Dino, Flávio Dino, perguntado sobre as declarações de Lula do Tribunal Penal Internacional, ele deu razão a Lula, disse, olha, não cabe ao Brasil participar de um tribunal em que nem todos participam, né? Que Estados Unidos, Rússia e China não participam. 123 países participam. E ele disse que o Brasil tem que avaliar a retirada do tribunal, vale dizer, do Clube de Roma, vale dizer de tratados assinados, vale dizer de tratados confirmados por decreto do presidente da República. Nós já temos a insegurança jurídica interna, agora vamos ter insegurança jurídica externa. Bom, uma outra questão. Finalmente, eu recebi esclarecimentos do caso Mauro Cid, porque eu via no noticiário todo mundo, Mauro Cid assinou delação premiada, delação premiada, delação premiada. Eu disse, não estou vendo isso. Não encontrei em lugar nenhum, cheguei a dizer para vocês. E não era mesmo. É uma colaboração premiada da Lei 12.850 de 2003, em que a pessoa abre mão do seu direito de não se incriminar e ficar calado e se compromete a falar tudo, né? A delação premiada é o compromisso de incriminar alguém. Recebe um prêmio por incriminar os outros. Não é o caso. Não. Eu sempre disse que não podia ser o caso, porque ele tem um código de ética, né, não só de família, como também da passagem pela Academia Militar das Agulhas Negras. Né. E o Tribunal Superior Eleitoral já formou maioria, está 4-3, está 4, faltando 3 votos, mas são 7 ministros, contra Deltan Dallagnol. Deltan recorreu e os ministros, o relator, que é o ministro Sebastião Benedito Gonçalves, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia e o ministro Ramos Tavares já votaram contra Deltan. Tem 4 em 7, ele já perdeu. Foi uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido Comunista do Brasil e pelo Partido Verde. Eu aproveito para agradecer a Deltan Dallagnol o pronunciamento dele a meu favor, me defendendo, né? Como agradeço também ao senador Sérgio Moro, sobretudo ao senador Jorge Seif. Me perdoem, até hoje eu dizia Jorge Zaif, porque ele é de Santa Catarina, mas ele tem os ascendentes dele são sírio-libaneses, então é Seif mesmo. Desculpa, senador. Senador Magno Malta, meu Deus, me encheu de elogio. Meu querido amigo Eduardo Girão discursou também. O meu deputado local, o Thiago Manzoni, fez um belo discurso na tribuna da Assembleia Local. Minha deputada federal Bia Kicis, a mesma coisa. Agradeço a todos esses que se manifestaram.
Deltan Dallagnol chegou a avisar o ministro da Justiça que não existe crime de fake news, que só existe crime se alguma lei estabelecer qual é o crime e qual é a pena. Está na Constituição, no artigo 5º. Mas também existe a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 130, que reforça o artigo 220 da Constituição da Liberdade de Imprensa. Também existe isso. Mas também existem comportas nas 3 barragens que foram construídas pelo PT, não tem como negar, é um fato, né? Que teve na Assembleia Legislativa, estão lá os registros nos anais, muita discussão, com restrições ambientais para as represas, que agora se comprovam que foram justas, né? Então, não adianta negar o fato é mais forte que a palavra, porque o fato permanece. Galileu Galilei estava diante da fogueira ameaçado de morte pela Inquisição Católica, e aí ele teve que negar que a Terra girasse no seu próprio eixo e em torno do Sol. E não adiantou nada ele negar, porque o fato é que a Terra continuou girando em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Vejam só, agora saiu Universidade Federal do Rio Grande do Sul, assinado pelo diretor e por mais 8 professores, né, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, de uma grande tradição e de uma grande credibilidade. Gente, a nota é candente, porque começa humana, contando o caso, olha, é de emocionar, de um casal no teto de uma casa em Lajeado, lá onde estão enterrados meus pais, lá onde tem uma rua com o nome do meu pai, com 2 crianças no colo, nos colos, o casal. Ficaram esperando socorro até que a água levou a casa e o casal. Eram 17 horas do dia 5 de setembro. Às 17 horas do dia 4 de setembro, as águas do Rio das Antas levaram a Ponte de Ferro, de 1930. E antes disso, a represa Castro Alves, aquela do Vertedouro, estava com vazão máxima, a 180 quilômetros de distância. Eu estou lendo aqui um resumo do relatório, assinado pelos professores pesquisadores. Houve muitas horas para evacuar as áreas em perigo de Mussum, de Roca Salles, de Encantado, de Arroio do Meio e de Lajeado. Essa família estaria viva. E de Estrela também, onde há um ginásio esportivo com o nome do meu pai. Eu sou cidadão honorário, dado pela Câmara de Vereadores de Estrela, pela Câmara de Vereadores de Encantado, por isso eu sinto mais ainda que vocês estão sentindo. Esse casal foi um dos... Está aí, ao redor de 50 pessoas que poderiam ter sido salvas se houvesse um sistema que o Instituto de Pesquisas Hidráulicas está sugerindo para que não se repita. Aliás, na minha cachoeira, onde eu nasci, as águas do Jacuí já estão lambendo a ponte do Fandango, é uma ponte com eclusas, mas houve aviso. Talvez a 180 quilômetros acima também. Eu ouvi o aviso e me orgulho de quem deu o aviso, de quem deu o aviso. Lá na usina hidrelétrica de Itaúba, de 1978, 125 megawatts. Pedindo para avisar Dona Francisca, Agudo, Cachoeira, que as águas lá daquela represa estavam acima de todos os níveis. O aviso foi ontem, se não me engano. Tem que avisar. Gente. Estamos enfrentando problemas sérios.
Não dá para a gente agir como a Inquisição Católica diante de Galileu, porque os fatos são mais fortes. De Brasília, Alexandre Garcia.